Olá, neste vídeo você vai acompanhar vários exemplos de resolução de EDPs de primeira ordem lineares, semilineares e quase lineares, via método das características. Neste exemplo, considere uma função U de duas variáveis x e t e uma equação com coeficientes constantes e o termo independente de U e derivadas de U igual a zero. Além disso, vamos impor a condição de que, para t igual a zero, U equivale a uma função conhecida, que vamos chamar de f de x. Essa equação é chamada de equação de transporte e é um exemplo de uma equação linear. No caso, linear homogênea, porque o termo independente de U e derivadas de U é igual a zero. Vamos usar um índice zero para denotar informações sobre a curva de dados. Portanto, para pontos sobre esta curva de dados, nós temos x0 igual a x0, não há nada a dizer sobre ele, t0 igual a zero, e u0, o valor que U assume sobre essa curva de dados, equivale a f de x0. Dos coeficientes da equação diferencial parcial, obtemos as equações para x e t, para pontos sobre a curva característica. Também obtemos a equação que governa o comportamento de U ao longo de uma curva característica. Já discutimos a obtenção dessas equações em outro vídeo. Se você ainda tiver alguma dúvida, consulte o link que consta da descrição deste vídeo. Colocando as equações de x de s e t de s na forma diferencial, você obtém isto daqui e pode eliminar o ds, combinando as duas equações em uma só que relaciona dx e dt. E na forma diferencial, a equação para o U se resume a du igual a zero. Isso já sinaliza que du não varia ao longo de uma curva característica, du é uma constante ao longo de cada curva característica. O que nós vamos fazer a seguir é, a partir de um certo ponto da curva de dados, nós vamos integrar estas equações sobre uma curva característica, até atingir um certo ponto de coordenadas x, t. Isso significa o seguinte: ao integrar a equação dx igual a v dt, você vai utilizar como limites inferiores aquelas informações que se referem ao ponto sobre a curva de dados, no caso, x0 e t0. E como limites superiores, vamos usar as informações que se referem a um ponto genérico sobre a curva característica. Coisa semelhante para a equação de U. Eu vou integrar desde U0, o valor que U assume sobre a curva de dados, até o valor que assume no ponto genérico xt. A ideia aqui é integrar sobre uma curva característica e, portanto, usar todas as informações que tivermos, por exemplo, sobre o comportamento de U ao longo dessa curva característica, o comportamento das coordenadas x e t ao longo da curva característica e assim por diante. Neste exemplo simples, essas informações se resumem a esses limites de integração. Mas em alguns exemplos mais adiante, veremos que pode ser necessária alguma manipulação a mais nessas equações. Ao integrar essa equação, que envolve dx e dt, você obtém essa expressão aqui, x menos x0 igual a vt. Podemos escrevê-la assim, isolando o x0 do lado direito. Isso significa o seguinte: para esta equação diferencial parcial, as curvas características são linhas retas no plano xt. Essa equação, x menos vt igual a uma constante x0, representa uma linha reta neste plano. Observe que, dado um ponto qualquer de coordenadas x e t, através dessa equação, você determina quem é o x0. Ou seja, você determina sobre qual curva característica está o seu ponto de coordenadas xt. Esclarecendo esse ponto, vamos pegar a equação x menos vt igual a x0. Temos aí no plano xt a curva de dados, que corresponde ao eixo x. Dado um ponto desse plano, por exemplo, o ponto x igual a 1, t igual a 1, nós temos, substituindo ali na equação da curva característica, isso daqui, 1 menos v igual a x0. Isso significa que este ponto de coordenadas 1, 1, ele se encontra sobre uma certa curva característica C1,
que contém também o ponto da curva de dados, que tem x0 igual a 1 menos v. E assim, os demais pontos dessa curva obedecem à equação x menos vt igual a 1 menos v. Pegando um outro ponto, por exemplo, de coordenadas x igual a 2 e t igual a 1. Olhando ali na forma geral da equação característica, temos isso. 2 menos v igual a x0. Então, este ponto, 2, 1, está sobre uma outra curva, uma outra reta, C2, que contém também o ponto da curva de dados de coordenadas 2 menos v, 0. E os demais pontos dessa curva obedecem a essa equação, x menos vt igual a x0, que no caso é 2 menos v. Já a equação para u nos diz que u avaliado no ponto xt menos f de x0 é igual a 0, ou seja, u de xt é igual a f de x0. Ou seja, para cada ponto xt, temos um ponto correspondente na curva de dados, de coordenadas x0, t0. E aqui, o valor que u tem em xt é o mesmo valor que tem nesse ponto correspondente da curva de dados, que é f de x0. Ou ainda em outras palavras, ao longo de uma mesma curva característica, esse u é uma constante e é igual a f de x0. Então, neste ponto, você tem duas equações. Uma é a equação da curva característica, e nela você tem um parâmetro x0. No fim das contas, ela lhe permite, dado um ponto qualquer de coordenadas x e t, identificar qual é o ponto sobre a curva de dados correspondente, aquele ponto que está na curva de dados, mas também está na mesma curva característica que o seu ponto xt. A outra equação descreve o comportamento de u e está expressa em termos de x0. Ela permite a você propagar, vamos dizer assim, a informação que você tem sobre o comportamento de u em um ponto da curva de dados para todos os pontos da curva característica que contém aquele ponto da curva de dados. Então, uma equação leva você de um ponto qualquer para a curva de dados. E a outra equação relaciona o comportamento de u sobre a curva de dados com o comportamento de u no resto do plano xt. E o caminho de ida e de volta é a curva característica. Agora é uma questão de combinar as duas, eliminar esse x0 e escrever tudo em termos das coordenadas x e t, das coordenadas de um ponto qualquer no plano. Neste caso, onde você tem f de x0, é simplesmente escrever f de x menos vt. Lembrando que f é uma função conhecida, então isso nos diz que o valor de u num certo ponto de coordenadas x e t corresponde ao valor de f em x menos vt. Neste exemplo, considere uma função de duas variáveis, u de x e t. Esta é uma equação diferencial parcial, linear, com coeficientes constantes, porém não homogênea. Temos um termo linear em u, e no exemplo anterior esse termo era igual a zero. No entanto, isso não vai mudar a nossa abordagem. Impomos também a condição de que u para t igual a zero seja uma função conhecida, g de x. Registrando então as informações que temos sobre a curva de dados. x0 igual a x0, nada a dizer. t0 igual a zero, e o zero equivale a g de x0. Dos coeficientes das derivadas primeiras de u em relação a x, obtemos as equações para x de s e t de s, as equações da curva característica. Colocando-as na forma diferencial, obtemos estas expressões. Eliminando a diferencial ds, combinamos estas duas equações em uma só que relaciona dx e dt. Por outro lado, dos termos restantes na equação diferencial parcial, obtemos a equação para u de s, a equação de compatibilidade, que governa o comportamento de u ao longo da curva característica. Podemos aqui escrever a diferencial ds em termos de dt. Vamos a seguir integrar essas duas equações. Olhando então para a equação da curva característica, vamos integrá-la. Mantive ali na tela as informações que temos sobre a curva de dados.
a integral em x, indo de x0 até x, e a integral em t, indo de t0 igual a 0 até t. Lembrando que os limites inferiores são relacionados a pontos da curva de dados, e os limites superiores são relacionados a pontos arbitrários sobre a curva característica que parte daquele ponto da curva de dados. Integrando, portanto, obtemos esta expressão. Isolando x0, obtemos a equação da curva característica. Já a equação de compatibilidade, que foi escrita dessa forma, integramos em u de u0 até u e em t de t0 igual a 0 até t. Ela fornece, então, essa expressão, e resolvendo para u de x e t, obtemos a equação de compatibilidade, que nos descreve o comportamento de u ao longo da curva característica. Porém, essa descrição ainda envolve o x0, ainda envolve informações do ponto sobre a curva de dados. Combinando as duas equações, podemos eliminar o parâmetro x0 e assim escrever tudo em função das coordenadas de um ponto arbitrário, x e t. Obtemos aí, então, a solução do problema. Neste exemplo, a função incógnita é u de duas variáveis x e y. Temos nesta equação uma combinação linear das derivadas primeiras com coeficientes constantes, porém temos um termo não homogêneo que é u ao quadrado, ele é não linear na função u. Devido a isso, essa equação é um exemplo de uma equação semilinear. Mas reiteramos, que na verdade o nome não importa, a abordagem é a mesma. Vamos considerar aqui uma condição auxiliar semelhante à dos exemplos anteriores. No caso, para y igual a 0, a função u tem um comportamento conhecido, ela equivale à tangente hiperbólica de x. Vamos registrar então as informações que temos sobre a curva de dados. Pontos sobre a curva com coordenadas x0 e y0. x0 nada a dizer sobre ele, y0 no caso vale 0. E o 0 é o valor que u assume neste ponto. Portanto, aqui equivale à tangente hiperbólica de x0. Obtemos então as equações para x e y ao longo da curva característica. Colocando-as então na forma diferencial e eliminando a diferencial ds, obtemos esta equação que podemos integrar ao longo de uma curva característica com as informações que temos. Os limites inferiores se referindo ao ponto da curva de dados, também sobre essa curva característica, e os limites superiores se referindo a pontos genéricos de coordenadas xt sobre esta mesma curva característica. Realizando a integração, você obtém este resultado, esta equação, para uma curva característica. Dos termos restantes da equação diferencial parcial, obtemos a equação de compatibilidade, a equação para o comportamento de u ao longo da curva característica. Colocando-a na forma diferencial, podemos também eliminar o parâmetro ds, que equivale ao dx, e obtemos, portanto, essa equação. Mantemos aqui nesta página a equação da curva característica, contém o x0 e as informações sobre a curva de dados. Podemos agora integrar a equação de compatibilidade ao longo da curva característica. Novamente, os limites inferiores se referem a um ponto na curva de dados e os limites superiores a um ponto qualquer desta curva característica. E vamos lançar mão aqui das informações que dispomos sobre a curva de dados. Calculando a primitiva, obtemos esta expressão e, após algumas manipulações, nos fornece uma expressão de u em x e y em termos de x0. Combinando então este resultado com a equação da curva característica, eliminando x0, obtemos a solução do problema. Neste exemplo, considere uma função de duas variáveis x e y com esta equação. A diferença principal em relação aos exemplos anteriores é que agora o coeficiente da derivada de u em relação a x é uma função de u.
Por conta disso, ela é uma equação quase linear. A condição auxiliar é semelhante à dos exemplos anteriores. A função u para y igual a zero é uma função conhecida, f de x. Coletando as informações que temos sobre a curva de dados, x0 igual a x0, nada a dizer, y0 igual a zero, e o zero equivale a f de x0. Dos coeficientes das derivadas na equação, obtemos as equações para a equação característica, que podem ser colocadas na forma diferencial. Dos termos restantes da equação, obtemos a equação de compatibilidade, também aí na forma diferencial. Das duas primeiras, então, eliminando ds, obtemos essa relação entre dx e dy, porém esta relação agora envolve a função u. O próximo passo, então, seria integrar essa relação. Limites inferiores associados ao ponto na curva de dados, limites superiores associados a um ponto genérico na curva característica. No entanto, essa integral ela depende de u, e u é uma função de x e y. Lembrando que essas integrais são feitas sobre uma curva característica. Portanto, eu preciso de mais informações sobre o comportamento de u ao longo de uma curva característica para realizar essa integral. Eu vou procurar essa informação, então, na equação de consistência. Nesse caso, eu tenho que, ao longo de uma curva característica, u de xy é uma constante, ela é igual a f de x0. Vou usar, então, essa informação a seguir. Então, se ao longo da curva característica u comporta-se como uma constante, f de x0, vou inserir essa informação ali na integral. E aí sim, finalmente, eu consigo obter a expressão da curva característica. Nessa etapa, ela fica em termos de x0 e f de x0, mas nós vamos eliminar a presença do x0 em seguida, novamente olhando para a equação de consistência. Ela me diz que f de x0 equivale a u de xy, portanto eu vou inserir essa informação aqui. Agora temos a equação da curva característica em termos de x0 e u. Então eu tenho uma expressão para x0. Vamos voltar agora na equação de consistência. A equação de consistência é aquela que vai nos dar o comportamento de u, que é exatamente o que a gente quer, né? Então, em última análise, ela é sempre o nosso ponto final. Eliminando x0, então, obtemos esta expressão, que é uma solução na forma implícita para u. Assim como no caso de equações ordinárias, nós também temos aqui a presença de soluções na forma implícita. Neste exemplo, considere uma função de duas variáveis x e y e uma equação desta forma. Novamente, uma equação linear com coeficientes constantes, um termo não homogêneo, mas linear em u. Neste exemplo, porém, vamos usar como curva de dados esta reta no plano x e y, impondo a seguinte condição: sobre esta reta, u se comporta como x ao quadrado. Registrando então as informações que temos sobre a curva de dados. x0 é x0 mesmo, nada a dizer sobre ele. Sobre a curva de dados, x0 e y0 não são independentes, tem que obedecer então à equação da curva de dados. Portanto, y0 vai ser 3x0 menos 2 nesse caso. E sobre a curva de dados, o zero equivale a x0 ao quadrado. Da equação diferencial, extraímos as equações para x em função de s e y em função de s ao longo da curva de dados, e para u de s ao longo da curva de dados. E repetindo aqui essas informações, vamos agora colocar as equações de x e y na forma diferencial. A seguir eliminamos o ds e então integramos estas equações. Usando como limites inferiores os dados de pontos da curva de dados, e usando como limites superiores de integração os dados relativos a pontos quaisquer sobre a curva característica. Obtemos esta expressão, mas para pontos da curva de dados eu tenho y0 dado por isso daqui, né? Portanto, dá para escrever tudo em termos de x0. Após algumas manipulações obtemos isto daqui. Então esta é a equação da curva característica. Até agora, isso aí que nós temos. Vamos em seguida olhar para a equação de compatibilidade.
ds é igual a dx, portanto, temos algo com essa forma, separando as variáveis. Em seguida, vamos integrar. A integral em u vai de u0, que é equivalente a x² né, sobre a curva de dados, até o valor que u assume no ponto xy. Como resultado, temos essa expressão aqui. É possível manipular a expressão de modo a escrever u de xy em termos de x0. Mas temos a expressão do x0, da equação da curva característica. Precisamos também de x menos x0. Obtemos isso aqui. Então, substituindo isso na expressão de u, obtemos u em termos de x e y, solução do problema. Neste exemplo, vamos considerar uma função de duas variáveis, x e y, com essa equação. Como condição auxiliar, temos a curva de dados dada por essa parábola. No primeiro quadrante, x maior que zero, y maior que zero, com a condição de que, sobre a curva de dados, o u vale zero. Registrando então as informações sobre a curva de dados, x0 é x0 mesmo, y0 sobre a curva é equivalente a x² e u sobre a curva vale zero, portanto o zero é igual a zero. Obtemos estas equações para a curva característica e a equação de compatibilidade. Na forma diferencial, as equações tomam essa forma, e aí então, eliminando o ds, obtemos isso aqui. Como y é maior do que zero e diferente de zero também, não há problemas em relação ao radical, podemos simplificar, obtendo assim essa relação entre dx e dy. Então, integrando em seguida, limites inferiores relativos a um ponto na curva de dados, limites superiores relativos a um ponto arbitrário sobre a curva característica. Fazendo a integral, então, obtemos este resultado e, fazendo as simplificações, isolando x0 do lado direito, obtemos esta equação, a equação das curvas características. Temos então essas informações aí até agora. Vamos olhar agora para a equação de compatibilidade. Podemos substituir o ds em termos de dy sobre y e então integramos. Obtemos esta primitiva aqui e, portanto, esta expressão de u em termos de x0. Agora é combinar as duas expressões de modo a eliminarmos o x0 e obtemos u em termos de x e y. Solução deste problema. Ficamos por aqui. Até o próximo vídeo.